Estamos ao vivo, abrindo o livro dos Guardiões. Esse primeiro episódio desse podcast que tem o seu primeiro nome como Os Líderes do Futuro. Os líderes do futuro. É isso que a gente está fazendo aqui, Aleph? É isso que a gente está fazendo enquanto a gente descobre o que faz. Isso é maravilhoso. Oi, gente! Deixa eu me apresentar. Eu sou a Iezan Pierre, a primeira treinadora sistêmica focada em destrave de resultados no digital e além dele. E além dele. E além dele. Médium da Dona Sete Encruzilhadas e uma servidora da luz. Posso falar disso. Com cada célula do meu corpo nesse momento. E eu estou aqui no 7º dia, após o 7º dia, hoje é o 8º, na verdade, de uma jornada espiritual que eu nunca imaginei que eu fosse viver na vida. Mas a coisa mais legal dessa vida é que a gente reencontra pessoas que nos fazem lembrar o que a gente veio aqui para ser. E este rapaz que está aqui à minha frente, Aleph Guimas, se apresente para que as pessoas saibam quem é você. Eu sou Aleph Guimas, terapeuta, estrategista, múltiplos em um, mas não andando só. E estou aqui para ajudar a lembrar. É isso que a gente está fazendo aqui. Por onde a gente começa, né? Eu queria falar sobre a história desse podcast aqui. Ele nasceu literalmente ontem. Ontem, recém-nascido. Esse podcast nasceu ontem, no momento em que uma faísca de consciência nos fixou num ponto do tempo e espaço. Vamos lá. Vou parar de falar em código e vou falar mais diretamente, né? Imagina o seguinte. A gente se encontrou nessa jornada, nessa vida, através do digital. Eu e a Aleph fazíamos parte de uma mesma mentoria em 2021. 2021. Eu tentando descobrir como fazer esse negócio do marketing funcionar. A Aleph como o garoto, sei lá, como é que era o nome daquele garoto prodígio da mentoria. Todo mundo queria ser lançado por esse rapaz que tinha conseguido destravar os primeiros 6 em 7, depois de 12 tentativas. 6 em 7. 6 em 7, exatamente. Depois de 12 tentativas. E a gente se encontrou nesse contexto bem, eu diria, do mundo comum. O mundo comum. Com certeza, bem do lugar do mundo comum. Resolvendo trivialidades, na verdade. Né? A gente estava resolvendo as coisas bem operacionais do digital, tentando encontrar ali como construir uma página, como mandar um e-mail. E aí a gente se esbarra por um nome, na verdade. E o nome que a gente se esbarra era o seu curso da época. Porque na época eu tinha minha agência de lançamentos e eu lançava especialistas de expansão da consciência. Eu tinha acabado de decidir lançar especialistas só que trabalhassem com expansão da consciência. Eu nem sabia que você tinha tomado essa decisão, não lembrava disso. Tinha tomado essa decisão. Eu lançava especialistas de vários nichos, só que eu decidi, depois que eu me tornei terapeuta, a lançar especialistas só da expansão da consciência. E um desses especialistas estava criando um produto chamado co-criador de realidade. Verdade, agora eu lembrei disso, sim. E lá no grupo do Facebook, sim, gente, na época do grupo do Facebook... Quando tinha comunidade, todo mundo conversava pela comunidade, cada um ficava tentando provar que era muito melhor do que o outro. Ai, que legal. Não era? Competição de melhor ou pior. Isso. Esse aqui é o tema de todos esses 7 dias. Mas o fato é que eu lembro de ter postado sobre copy. A minha dúvida sobre copy, como vender um produto etéreo. Como que eu vou vender um produto de um especialista que é co-criador de realidade? Como é que eu explico isso para a audiência? Era essa a minha dúvida. Eu tinha acabado de fazer um lançamento de 6 dígitos, mas... Era num outro nicho, né? Era um nicho de terapia, só que era terapeuta no autismo. Sim. E a gente falava para profissionais, né? Só que aí era isso. Do nada eu saí para poder vender um produto de cocriação de realidade.
porque eu já era terapeuta nessa época, eu já estava no movimento de expansão da consciência, porém, era muito difícil tangibilizar isso, Sim. mesmo sendo estrategista. Sim. E foi com um post assim, eu lembro de printar isso, que você me mandou mensagem. Oxe, você tem um produto chamado Co-Criadores de Realidade? Eu falei, é meu especialista. E aí eu conheci... eu falando assim, eu tenho uma comunidade, o nome da comunidade é Criadoras de Realidade. Que coincidência! Que coincidência, né? E tem uma outra coisa. A ferramenta que o Aleph usava e eu também usávamos, nós éramos os únicos em 100 pessoas daquela mentoria que usavam essa ferramenta para poder mandar e-mail, criar página e tal. O nome da ferramenta era Builderall. Builderall. A gente construía tudo em uma única ferramenta. Sim, tudo em uma única ferramenta. E ao mesmo tempo que a gente se batia muito dentro daquela ferramenta, justamente porque ela fazia tudo. E foi nesse lugar de... estamos falando de um assunto parecido, né? Quase a mesma coisa, na verdade. Sim. E que a gente se encontra para resolver uma trivialidade. E aí você foi abandonada. Tadã. Tudum. Então, é assim, todo mundo naquele momento daquela mentoria foi intimado, não foi convidado, né? Foi intimado a lançar junto. Sim. Então, tinham muitas regras ali, regras rígidas, tipo horário de live, quantidade de post, temas de post, até o canal por onde a gente ia fazer, que tinha que ser pelo YouTube, e tais lives tinham que ser pelo Instagram, e tantos stories por dia, então tudo encaixotadinho. E aí... Só vai lá e faz. É só ir lá e fazer, você vai lá e segue a fórmula e você vai ter resultado. Beleza, e aí a gente começa na jornada, eu, Lorena, minha enteada, Mariângela, minha mulher, de tentar seguir aquele passo a passo. E eu olhei e falei, cara, a gente não vai dar conta de fazer isso sozinha, porque a gente nunca fez. E aí eu chamei um outro rapaz, na época, que era lá da mentoria, que ele trabalhava com tráfego e era o ponto cego ali, né? Aquilo que a gente nunca tinha feito mesmo. E aí a gente chamou aquele rapaz para poder ajudar a gente. Só que 15 dias antes do lançamento, Aleph? Mais ou menos isso, ou foi 17 dias. Algo assim. O rapaz chega e fala assim, olha, trabalhar com expert coroa é muito difícil. Real, foi nesse lugar. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, tá tudo bem, vai lá, segue tua vida, pode deixar que eu me viro, deixa comigo que eu resolvo. E aí chamei a Aleph. E a Aleph foi o único sócio que eu tive, fora a Mariângela, né, em algum lançamento nessa história no digital. Só que naquele momento, a gente fez o lançamento... E teve uma coisa, a gente mudou tudo 15 dias antes. Porque a gente estava indo para uma onda, assim, bem encaixotadinha mesmo, de imagem encaixotada, discurso encaixotado, porque eu estava muito querendo fazer o certo. O certo, o bendito do certo, né? Eu queria acertar, tudo que eu queria era... Gente, era assim, eu já era treinadora, eu tinha formado 20 turmas de profissionais na época de PNL sistêmica, com certificação internacional, selo alemão, e eu já tinha feito tudo isso no presencial. E quando eu cheguei no digital, tudo que eu queria que Deus me dissesse era o que eu vou falar e para quem. Tão simples, né? Tão simples. Porra nenhuma, porque a gente não tinha referência do que era. E aí, a Aleph estava nessa jornada tentando comunicar também uma outra expert que tinha... Era um cara. Era um cara, né? Uhum. Que tinha um produto intangível. E eu falei, Aleph, olha só, é mais próximo o que a gente está fazendo. O que você acha? Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Aí a gente foi para uma reunião, aquela reunião mágica que você falou, eu não te vejo assim. Vamos fazer mais? Como é que foi? Eu acho muito legal quando você conta essa história, porque tinha tudo que rodava na minha mente ali, né? Vivendo aquela experiência. Porque naquele ano eu tinha acabado de vir de uma formação de coaching integral sistêmico, de uma formação de PNL, de 3 treinamentos de leader trainer, e eu estava muito engessado em relação ao que a PNL ou esses conhecimentos eram, o que eles significavam. Sim. E aí eu te conheci. E eu lembro de estar passando por um momento emocional muito complexo naquela época também. Por mais que o resultado financeiro tivesse chegado, era muito doído ao mesmo tempo dar conta de tudo, porque eu dei certo fazendo tudo. Sim. E virou... E aí você acaba se segurando nesse lugar onde isso aqui funcionou, não posso mudar.
Exato. Principalmente pela dor de ter feito 12 vezes errado. Uhum. Então, quando eu te conheço e eu tô nesse looping emocional, o que acontece comigo? Eu começo a ver você trabalhar com as ferramentas que eu tinha aprendido de um jeito que eu não tinha visto. Uhum. E aí colapsou duas coisas na minha mente. Ou é outra coisa, ou eu aprendi errado. Sim. Foi para esse lugar que eu fui naquele momento. Eu provoco esse efeito nas pessoas. Provoca. Provoca. E aí... A gente tá tão lindo. Olha a gente lindo no YouTube. Gente, o pessoal tá mesmo no YouTube. Tá, o pessoal tá no YouTube. Tô emocionado aqui. Oi, gente. O olhinho dele, cheio d'água. Ai, para, cara. E nesse lugar de ter aprendido errado e tal, ou você tava fazendo uma coisa que eu não sabia, você chegou pra mim e falou... Eu lembro, a imagem que eu tenho disso é a cena lá da sua casa, você com fundo verde, com a camisa azul. E aí você falou assim pra mim, você olhou assim pro lado, falou, já sei, vou te dar um ciclo. E você não se preocupe como você vai me pagar. Você levantou a mão assim, o universo vai devolver. Foi essa frase. Nossa, você lembra da roupa que eu tava? Porque foi muito marcante pra mim. Eu acho que foi a primeira vez que eu recebi uma coisa que eu considerava muito importante de graça. Sério mesmo. E então isso ficou muito forte, né? Sobre aprender que quando você reconhecer o outro, dar espaço. Uhum. Eu acho que você me ensinou isso nesse momento. E bem, isso foi antes da gente lançar junto. Sim. Ou seja, antes do coprodutor te deixar... Antes de eu ser rotulada como expert coroa, que era muito difícil. A gente estava no ciclo nesse momento. Sim. É verdade. Foi por isso que eu falei, Aleph, e agora? Você me ajuda? Exatamente. Porque o menino pulou fora. Do nada, você chegou para mim com esse pepino na mão. E aí eu falei, o universo está aqui para devolver o que eu estou recebendo. E foi muito bonito, porque eu comecei a entender o que você fazia enquanto você fazia comigo. Uhum. E nesse lugar de experienciar o destrave sistêmico de resultados, eu cheguei na minha conclusão, que eu fiz assim, meu Deus, mano, tem alguma coisa errada com que eu olho para a Iesa pessoalmente, como ela atende, o que ela fala, e eu ia pro Instagram e digo, não é a mesma pessoa. Isso em 2021. Ali eu ainda não tinha batizado o método. Não tinha. Porque foi primordial eu ter atendido você. Uau. Porque assim, quando você me mostrou, isso aqui é muito legal, gente, pra vocês entenderem, que quando a gente está pensando, sentindo, né, dentro da nossa cabeça, só lidando com a nossa vida, sem referência externa, a gente se perde. Muitas vezes, e a gente não consegue se ver. Então, eu já era treinadora e eu sabia que eu não fazia mais só PNL, porque eu tinha incluído intencionalmente outras técnicas. Sim. Né? Então, para quem está chegando agora aqui, eu comecei a estudar o inconsciente quando eu tinha 21 anos, através de uma tentativa de suicídio. E quando eu tentei suicídio, e eu descobri, né, logo depois que eu saí do hospital, uma terça-feira de carnaval, eu descobri que era o inconsciente que estava no comando das nossas ações 95% do tempo, eu falei, cara, eu preciso aprender isso. Então, eu comecei ali por sobrevivência, literalmente. Né? Então, enquanto eu estou viva, meu método funciona. Ui! Estamos batendo um novo recorde a cada dia. Então, ali eu fui primeiro para PNL. Então, as primeiras formações que eu fiz foram de PNL. Eu virei certificadora de PNL. Mas PNL sistêmica, que já é diferente. Quando vocês veem aquela PNL do tipo, vamos manipular as pessoas e fazer rapport para vender mais. Não é essa que eu faço, não, tá? Só para constar. E eu acredito que eu fiquei um pouco nesse lugar, na verdade. Eu tô aqui mandando gente para o rapaz aqui colocar na TV uma coisa bem legal, daqui a pouco vai aparecer. Gente, a gente tá muito chique. Olha só, o nome do estúdio é Pod7 e a gente tinha que deixar esse nome aqui, porque, afinal de contas, você me batizou da última vez que eu vim aqui como a Rainha do 7. A Rainha do 7! Salve Dona 7, inclusive. Salve Dona 7!
Nossa, que interessante lembrar disso. Que a primeira vez que foi nesse mesmo espaço que a gente teve no meu podcast, pode ser, foi assim que eu te apresentei. A rainha do Estado Sistêmico, a rainha do 7. Foi assim. Olha que lindo. Olha que isso. lindo, gente. Uau. Líderes do futuro. A gente já vai falar disso, gente. Deixa eu voltar nesse rolê Eu vou até da gente colocar aqui, enxergar ó, o no nosso Instagram. próprio método. Nossa, ficou muito linda essa imagem. A inteligência Lembrei do artificial Pedroca. com a equipe Espiral tá um negócio de louco, né? Ai, gente. Mas eu queria só pontuar uma coisa. Voltando ali no assunto, nossa linha do tempo em que você me atendeu e nesse momento em que você faz esse ciclo de atendimento comigo, eu começo a entender o seu trabalho e aí você precisa da minha ajuda, me chama e Para me ajudar a entender o que eu fazia e comunicar isso. A gente só Porque- não sabia disso. Porque esse aqui que era o ponto, né? Beleza, eu tenho toda essa experiência lá, então eu já tinha formado mais de 700 pessoas. Antes de chegar no digital, eu fiz essa conta uma vez. Mas eu não tinha noção de que eu tinha um método. Porque eu achava que o que eu fazia era igual ao de todo mundo, apesar de eu ter misturado técnicas de uma forma única. Mas eu achava que quem fez essa pesquisa foi o Robert Dilts, quem fez essa pesquisa foi o Richard Bandler, quem fez essa pesquisa foi o Tony Robbins ou o Milton Erickson e tá. Então, eu achava que eu estava replicando apenas aquilo que os outros faziam. E aí, quando eu fui atender a Aleph e a gente entrou nessa jornada para comunicar esse lançamento, que foi um momento de muita pressão, porque a gente tinha prazo, a gente tinha que investir dinheiro que a gente não estava acostumado a investir. A gente investiu nesse lançamento R$5.000, na época eu lembro que parecia 1 milhão, né? Uma coisa que você não sabe. Eu tinha investido mais dinheiro do que isso só em 2019. Isso foi 2021. Eu só tinha investido mais dinheiro do que esse lançamento em 2019. Porque quando deu errado, eu segurei o dinheiro. E aí todos os lançamentos meus que deram certo, o máximo que eu tinha investido até ali foi R$3.000. Então a gente começa a investir 5 juntos. Sim. Porque na minha mente... Porque para mim foi a primeira vez também. O máximo que eu tinha investido era 2.000 e eu tinha perdido tudo. Exato. Eu estava mais seguro, mas mesmo assim muito traumatizado com o mundo do digital, porque eu basicamente passei 1 ano fazendo 12 lançamentos sem faturar R$1. Sim. Com vários especialistas diferentes, questionando até se o método realmente funcionava, o método de lançamento e tudo mais. Só que aí é que está o ponto. Quando eu comecei a bater o que eu conhecia na minha mente, né? A bater mesmo, a conflitar o que eu estava vendo de conteúdo seu no Instagram e a pessoa que eu estava conhecendo enquanto me atendia, eu, como estrategista também, eu fiquei, não faz sentido. Foi nesse lugar que eu disse, não é essa imagem. E eu lembro o dia que a gente refez o lançamento de cabo a rabo, porque você ia numa direção, a gente foi para outra completamente diferente. Sim. E foi a jornada terapeuta essencial em Sim. julho de 2021. Exatamente. É óbvio Julho que é um mês muito especial pra gente. É o mês 7, né? Vocês já sacaram. vão sentindo aí. Eu lembro de olhar e falar assim para você, Aiesa, eu não te vejo assim. E esse assim era um terninho, uma estrutura da PNL como você achava que fazia, né? Entre aspas, você sabia que fazia diferente, mas ainda estava replicando, digamos assim, nesse lugar. Eu falei, não, na minha mente você não é essa imagem. Para mim você é uma bruxa. Isso, aí ele falou a frase, vai. Para mim você é uma bruxa. Aí eu olhei pra ele e falei assim, jura, Aleph, você acha isso? Então vamos fazer esse lançamento assim. Nossa, legal você falar esse então vamos, porque me traz a consciência que foi o que aconteceu nos últimos 7 dias. E a gente vai deixar isso aqui, é só um gatilho da antecipação para você que está assistindo, porque daqui a pouco a gente vai falar dos últimos 7 dias, que é o motivo principal. A gente tá aqui, a gente tá contando essa história só para situar vocês no rolê que tá acontecendo aqui, como que, tipo, a Aleph veio parar aqui, né? Exato, do nada. Do nada, literalmente. E você teve essa não sei qual é a palavra, né? Proatividade, seguir o chamado. Acho que tem muitas palavras que pode definir isso. Como é que você vê isso? Eu acho que eu ouvi a intuição. Ouvir a intuição. Porque a intuição, ela entra muito num lugar
de algo mágico, né? Quase assim, tipo, uma a voz do pessoa além. fica esperando uma voz do além chegar. Aí você descobre que não tem nada Não tem nada além. E aí, enquanto você fica esperando essa voz chegar, na verdade, dentro de você já tem uma voz que ela tem convicção. Mas ela tá só esperando eco. Saca? Então, tipo, quando ele falou, cara, eu vejo você como uma bruxa nesse lugar, onde você pode trazer essa magia pro digital. Afinal de contas, o que você faz, e as alunas sempre falavam isso, né? Que elas diziam, nossa, mas é tão mágico. A gente está travado, a gente não consegue ter resultado, e de repente a gente faz uma técnica, e aí a gente destrava, parece magia. E eu falava, não é magia, é tecnologia, porque tem técnica. E aí as pessoas falavam, não, então é tecnomagia. E aí... quem melhor para fazer tecnomagia do que uma bruxa? Era nesse lugar que eu estava vendo você e você não hesitou. Sim. Isso é muito interessante. Não teve aquele momento de, será que eu vou, será que eu não vou? Será que eu vou me posicionar assim, será que eu não vou? Porque eu já tinha duvidado muito, Aleph. Aqui é que é o ponto. Eu passei 2020 inteiro na dúvida de qual caminho seguir. Sim. Eu estava fazendo, mas mesmo ao fazer, dentro de mim parecia que eu estava dividida o tempo todo. Uhum. Então, eu fazia, mas eu achava que não estava bom o suficiente. Eu fazia, mas eu não sabia se eu estava indo no caminho certo. Eu fazia, mas eu achava sempre que estava faltando alguma coisa. E era por isso que não tinha dado certo ainda. E aí, quando você chega e fala isso... para mim foi uma convicção muito grande, era tipo voltar para casa. Cara, eu me vejo nesse lugar de bruxa, tá bom, vamos. E a gente não fazia ideia do que a gente estava fazendo naquele momento, que era a semente do que a gente está vivendo agora. Total. Né? E isso é uma outra coisa que você vai notar, que as grandes mudanças na sua vida, elas têm sementes plantadas no passado. Elas sempre estiveram lá. Sempre. E você só vai encontrando elas no decorrer do caminho. Exatamente. É essa sensação que eu tenho nesses últimos dias de descobrir coisas que nós já sabíamos. Uhum. E nosso eu do passado ser o mentor do eu do hoje. Sim, e a gente olhar e falar assim, cara, por que eu não acreditei no meu coração antes? Por que eu não confiei no meu coração antes? Por que eu dei tantos ouvidos para essa voz crítica que o mundo nos ensina a ter? Muito real. Vamos continuar daí já, porque isso aqui tem tudo a ver com a jornada espiritual que a gente viveu. Né? E que esses 7 dias foram, eu diria que um marco no tempo e espaço, mas que a gente já está vivendo essa jornada de expansão da nossa própria consciência há muito tempo. E muito provavelmente, se você está aqui assistindo isso, e você... é uma mulher ou um homem, porque agora estão chegando homens e casais, né? Então, é uma pessoa profunda. E quando eu falo pessoa profunda, é assim... parece que na vida você fez algo para sobreviver, né? Então, no meu caso, eu descobri muito rapidamente o propósito, o para que eu estava fazendo isso, né? Para que eu estou fazendo? E a camada que eu descobri com 21 anos foi, primeiro, para me manter viva, e segundo, cara, as pessoas precisam saber disso, porque elas podem escolher como elas vão pensar e sentir, e isso vai mudar o resultado delas. Então, isso lá atrás... escute sua respiração aqui. E isso lá atrás, o volume está baixo de quem? O volume está baixo para vocês? Tá bom o volume aí. Então, isso era assim... já me perdi no tempo e espaço. Você está aí no... o que você está fazendo aí, cacete? Tô botando na live. Eu tô aqui tentando falar e me concentrar depois de ter tomado ayahuasca, de ter participado de uns 50 rituais em 2 dias, e o cara tá ali no telefone. Bem fácil. 50 rituais em 7 dias. E foi bem isso. 50? Foi mais que 50. A gente já tá dando spoiler aqui, na verdade. Porque quando volta para esse tema em que nós estamos na tentativa do digital, porque a linha do tempo ali para na descoberta minha, que você é uma bruxa, e eu devolvo. Isso é interessante,
Porque quando eu falo pra você que eu vejo em você uma bruxa, não teve espaço pra dúvida, só Sim. teve espaço pra caminhar, só Sim. teve a decisão que foi tomada. E aí a mensagem teve eco. Porque assim que eu falei que eu vi uma bruxa, parece que a bruxa se materializou pra mim de volta. Sim. Porque qual foi o seu movimento? Você foi lá... Tirei fotos novas. A primeira coisa, tipo quando você quer mudar alguma coisa que você muda o cabelo, né? Então, o que eu fiz ali foi tirei fotos novas. Sim. E a gente começou a fazer toda a narrativa do lançamento em cima de uma jornada para guiar terapeutas. E é tão lindo ver esse movimento hoje, porque naquela época eu escolhi falar para terapeutas porque eu entendia que era necessário ter pessoas preparadas para uma grande mudança que ia acontecer no mundo. E eu não tinha noção de que mudança seria essa. A minha sensação naquele momento era assim, cara, a partir do momento que eu tenho um método, ali foi na turma logo depois disso que eu batizei como método de destrave sistêmico. Então, eu tenho um método, o que eu faço é diferente. E esse método é um método que ajuda as pessoas a se destravarem, a destravar outras pessoas e a organizar aquilo que elas conhecem de outras linhas terapêuticas para integrar esses conhecimentos. Eu lembrei onde eu estava. Eu estava no rolê das mulheres profundas, que a gente geralmente trilha um caminho onde a gente faz algo para sobreviver. No meu caso, eu dei sorte porque eu descobri meu propósito muito cedo. Mas eu ainda assim tive que fazer transição de carreira, porque eu era recepcionista, eu era secretária, eu trabalhei com um monte de coisa, vendedora, um monte de coisa antes. E aí eu precisei fazer a primeira transição para ser terapeuta, e depois a transição para o digital foi, simplesmente desligar o mundo lá fora, né, 2020. Então não teve muito por onde pensar. Mas hoje eu vejo esse movimento para mim é muito claro. Quem tem o chamado para transformar a vida de outras pessoas enquanto transforma a sua vida também, quem tem esse chamado para ajudar pessoas, para contribuir com o mundo, para fazer algo diferente, está, nesse momento, buscando respostas. Uma eterna busca, né? É uma eterna busca de respostas. Então, a pessoa geralmente começa a fazer terapia por ela, porque ela teve um burnout, porque ela teve uma ansiedade, porque ela teve uma dor muito forte, uma separação, um luto. E aí ela percebe ali o seu propósito. Sim. E ao perceber isso, ela quer compartilhar com o mundo. É justamente essa rota que é seguido quando a gente fala sobre pessoas que sentem o chamado para despertar. E aí... eu quero falar um pouco do que estava acontecendo comigo enquanto você estava colocando o seu método no mundo. Uhum. Porque você descobre que tem um método, Sim. começa a aplicar esse método, enquanto aplica você vai descobrindo, né? Sim. Você viveu assim, de longe, não tão longe assim, mas quem estava vendo de fora, né? Eu via que você estava construindo enquanto andava, assim. Era essa sensação que eu tinha vendo. Só que no meu rolê, no que estava acontecendo comigo naquela época, era enfrentar os espelhos. Sim. Porque você tinha acabado de se formar terapeuta também, assim, né? Estava se solidificando nesse lugar de terapeuta. Descobrindo também isso dentro de mim, né? Sim. E descobrindo como integrar isso ao digital, que esse loop só foi fechar agora. Uhum. Acho que fechou ontem, né? Ontem. E ele foi colapsando essas identidades, né? E eu acredito que isso é uma coisa que o digital causa com a gente. Quando você decide trabalhar no digital, nasce uma nova parte. Nasce uma nova identidade sua. E é como se, literalmente, a gente fosse fazer o percurso de um bebê. Exatamente. Então, você chega nesse novo mundo que está do outro lado da tela. Quando você chega nesse mundo que está aqui, você não conhece as regras dele, você não conhece a língua dele, você não sabe como as pessoas agem aqui. E aí você fica buscando referências de pessoas que, teoricamente, deveriam te ensinar, mas, na verdade, elas estão mostrando muito mais... o que elas viveram, não é só? O que elas viveram e muito mais da insegurança delas.
Porque se cria uma estrutura tão rígida que é para garantir o resultado, Sim. que 90% das pessoas fica pelo meio do caminho. 90% fica pelo meio do caminho, porque a verdade é que o contexto... Piada interna, gente, isso de contexto, tá? Que o contexto importa muito, mais do que parece. E no digital, e talvez por isso foi tão difícil para mim integrar o contexto, porque quando você é formado estrategista no digital, você aprende inicialmente fórmulas. Sim. Inúmeras fórmulas diferentes com nominhos bonitinhos para você aplicar em qualquer pessoa e fazer essa pessoa faturar. Mas o fato... Só que isso esquece que do outro lado tem uma pessoa. Com contexto. E esse contexto da pessoa pode ou não casar com a fórmula. Sim. Esse que é o ponto. Então, por que muitas vezes a pessoa fica no digital transitando? Ah, é perpétuo. Não, é lançamento. Ah, não, já sei, é lançamento pirulipilubol, sabe? E você... Funil internacional de... Que fala que você não precisa produzir conteúdo, mas o que você recebe dele é conteúdo. Exatamente. Para poder vender. Exatamente. E aí, dores, eles vão sanando dores e criando dores. Sim. Sanando dores e criando dores. Inclusive, os produtos no digital... São pensados assim. Eles são pensados assim. Sim. Para criar novos problemas. E eu acredito que é uma coisa muito diferente do que você fez quando você começou a fazer o método. Porque não é que crie novos problemas, é que desperta novas soluções. E é muito doido isso, porque eu sempre falei que as pessoas iam comprar de novo de mim pelos motivos certos. E faz muito sentido. E o motivo certo para mim não é porque a pessoa não teve resultado, é porque ela teve tanto resultado que ela quer ir para o próximo nível. Exato. Então, sempre foi assim que eu construí. E muitas vezes eu me peguei como treinadora, sabendo o que eu tinha que fazer como treinadora para transferir habilidades, e no digital achando que eu estava fazendo errado, porque eu não estava criando um outro problema. Sim. E eu observava esse seu movimento de longe enquanto estava fazendo a minha agência funcionar. Sim. Porque eu saí de faturar 7 dígitos em 2021 para ver tudo mudar em 2022, que é quando a pandemia, de fato, entre aspas, acaba. Foi entre 2021 e 2022 que a pandemia deu realmente uma diminuída, digamos assim. Liberou de novo, né, para as pessoas saírem de casa e tudo. E aí o digital, como é muito sensível ao que acontece no mundo, tanto positivamente quanto negativamente... Eu vou tirar o brinco, vai. Só continua aí que esse troço está me machucando. Pronto. Pode tirar. Vai. Ele é tão sensível... Nossa, acabou de entrar um perfil aqui no Instagram chamado Cocriamos a Nova Terra. Nossa, bem-vindo. É isso que a gente está fazendo aqui mesmo. Nossa, Vamos gente. falar sobre isso nos próximos episódios. Vocês sacaram que hoje vão ter 3 episódios consecutivos sendo gravados aqui, né? Em que lugar do tempo e espaço estamos, Aleph? Em que lugar? Deixa eu pensar. Que dia é hoje? Aquelas. Hoje 22, sábado, 22 de março de 2025. Que soma 7 e 7, né? 22, 4 mais 3, 7 e 2025. E não tem uma ponta solta nesta narrativa. A gente programou tudo isso, gente, lá no outro plano, tá? Não foi aqui, não. E quem está programando isso nesse plano, por favor, pare de mandar número 7 ou mande muito mais, porque eu achei muito engraçado a gente vindo dirigindo para cá. Passaram-se, tipo assim, uns 25 carros, todos com placa. E eu só fui 07. mostrando para Aleph, tipo, eu dirigindo e assim, ó, 1, 2, 3, 4. Quantos mais você quer que tenha o número 7? E o significado, né, que eu dou, pelo menos para isso, para esse movimento, é de o caminho que está sendo trilhado, é o que deveria ser trilhado. Sim. Pra gente, isso aqui é um sinal muito legal. Se você está vendo vários números 7 por aí, o que eu descobri, vou dar um spoilerzinho do que eu descobri nessa jornada, que se a gente for pensar que é do 1 ao 9, a jornada de evolução, e depois volta, do 10 vira 1 novamente, né? O 7 é aquele número onde você já está trilhando os 7 caminhos que existem neste plano.
Então, a gente está falando de 7 chakras, 7 cores do arco-íris. Não é do nada que o 7 ele está presente em inúmeras religiões. Porque é considerado um número sagrado, né? É um número sagrado. 7 dias que Deus fez o mundo. Exatamente. É engraçado que a gente está no 8º dia dessa jornada espiritual. Já a gente vai começar o assunto dela. Porque você que está aqui fiel com a gente acompanhando, toda essa história é o primeiro episódio da abertura do Livro dos Guardiões. O Livro dos Guardiões foram os livros que foram abertos para mim e para a Iesa, também do povo cigano nos últimos dias. Livros literais, gente. Livros construídos... Livros sagrados mesmo. Em muitos anos. Sim. Com mensagens mágicas, poderosas, foram abertos. Sim. E esse papel de guardiões dessa mensagem é muito significativo. Sim. É muito significativo. Porque a gente não só foi aceito em culturas que são muito fechadas, Sim. como foi confiado a nós nessas culturas que a gente pudesse guardar a informação. E o mais louco é que não só como um segredo, como foi até aqui. Isso aqui é outra camada do que a gente vai falar. Porque até hoje, os grandes livros mágicos, né, a magia, sempre esteve no lugar dessa alquimia que é secreta. Os ocultistas, né? Porque se você parar para analisar, todo mundo que trabalhou com a magia, de qualquer maneira que fosse, essa magia era trabalhada de forma oculta. Sim. E eles são considerados ocultistas, porque praticam a magia com um segredo guardado. Sim, foram iniciados em algum rito, e nesse rito, a partir dali, praticam aquilo que é segredo para os outros. E é interessante, né? Se nós estamos falando do digital e inúmeras... Ai, que bom que ele voltou para cá, porque eu já não sabia mais como eu ia voltar desse rolê, porque ele parece muito etéreo, não parece, gente? É muito etéreo e a gente está aqui para condensar. É isso. A gente está aqui fazendo esse movimento de pegar do sutil, do etéreo e trazer para a matéria. E por isso que destrave sistêmico de resultado. Porque destrave sistêmico ainda tem um campo etéreo, mas precisa aterrar ele em algum resultado. E eu aprendi muito isso esses 7 dias com você. Porque na minha mente eu não estava no destrave sistêmico, eu só estava no resultado. Justamente por vir como estrategista para o digital, né? Eu sempre estive nos bastidores. Eu acho que te reencontrar nesse movimento esse ano está me colocando como especialista de um jeito muito leve, mas ao mesmo tempo intenso. Sim. Leve e intenso para mim ao mesmo tempo, porque eu já tinha feito um podcast, etc., mas tem muitas outras coisas acontecendo nos bastidores que me dão cada vez mais colapso no meu papel de mentor. Que eu já era como estrategista, mas agora a minha parte terapeuta vem se integrando cada vez mais e ganhando corpo, destravando enquanto destravo. Sim, sim. E aqui vem algo muito interessante do que eu fui descobrindo nessa jornada, né? Então, eu chego, eu diria, no mercado de trabalho, né? Tipo, no mundo adulto, já com 21 anos, descobrindo o meu propósito, sabendo que eu queria ajudar as pessoas a serem mais livres. Sim. Serem livres, não das amarras que estão lá fora, necessariamente. Tipo, eu nunca pensei que eu fosse ensinar empreendedoras, gente. Nunca imaginei isso. Porque nem fazia parte do plano lá atrás. Quando eu comecei a dar treinamento, eu formava professores, eu formava gestores, eu formava terapeutas, eu formava os filhos das minhas alunas que elas queriam que passassem no vestibular. Uhum. E elas queriam que eles aprendessem a lidar com a mente. Então, todos eram seres humanos, todo tipo de ser humano, cada um vinha ali buscar alguma coisa. Aí, quando eu chego no digital, eu preciso nichar isso. Aí já esse é o grande desafio para 99% das pessoas que entram. Porque o que a gente aprende a nível inconsciente, eu acredito, do que significa marketing, é sobre multiplicar a mensagem e falar a mensagem para quem possa ouvir. Eu lembro, gente, eu estou vendo vocês aqui, me digam em tempo real. Eu lembro de eu sentir em mim o chamado. Eu quero levar a minha mensagem para o mundo.
Era esse o chamado. É pro mundo. Vocês sentem isso? Quando vocês descobriram algo que mudou a sua vida, não dá essa sensação? Eu quero levar isso para o mundo. E aí você começa a fazer isso com quem? Dentro de casa. Tá fudido, porque ninguém tá nem aí para mudar nada no seu mundo. Exatamente. E o digital faz uma coisa ainda pior. Você quer levar a mensagem pro mundo. Aí o digital, pro mundo não, bonitona. Você vai mandar para uma pessoa específica. Escolha uma pessoa. Escolha uma pessoa. Qual é a sua persona? E a primeira sensação que engatilha na escolha da persona é: eu estou perdendo. Eu estou deixando gente de fora. Estou deixando as pessoas de fora. Porque eu vou deixar de ajudar essa daqui se eu estiver ajudando essa. Exatamente. E aí colapsa em duas partes. E muita gente no digital não consegue dar o próximo passo porque fica preso nessas duas partes que surgem quando a persona chega. Você tem uma missão, que é trazer a mensagem para o mundo. E aqui eu quero falar especialmente com pessoas que trabalham com expansão da consciência. Porque a sensação física é de divisão. Enquanto eu me dividi. Eu me dividi entre o estrategista e o terapeuta. Sim. E aí eu quero trazer uma mensagem para o mundo. Se eu preciso escolher para quem, se eu coloco a mensagem do mundo, eu vou estar perdendo pessoas. Se eu não coloco a mensagem no mundo, eu vou estar perdendo todo mundo. E aí eu vou para cá, eu vou para cá. Sim. E aí, ou quando não fica tirando para tudo que é lado. Tipo, eu vou para essa, depois eu vou para aquela, e depois eu vou falar com aquela ali. E aí fica mudando de persona, de narrativa, de produto e de mentor. E fica andando de galho em galho, aí pulando de galho em galho, tentando descobrir. Aí a gente volta ao tema lá atrás da jornada terapeuta essencial. Entra no lugar de buscadora. Buscadora de algum tipo de resultado. Buscadora de respostas, buscadora de resultado, buscadora de que algo fora responda. E eu acho que isso aqui é muito sobre essa jornada que a gente está vivendo. Muito. Então, a gente tem essa semente de que eu quero levar a minha mensagem para o mundo, aquilo que transformou a minha vida, pode ajudar outras pessoas também. Por outro lado, a gente entra na dúvida de quem vai querer me ouvir. Porque todos os espelhos que a gente vê em casa e próximos, eles não dão eco. Muito difícil dar eco. É uma crença, deve ser uma crença muito histórica e vem muito forte na minha mente, o santo de casa não faz milagre, sabe? E é muito difícil. E é um fato que deve ser uma crença muito enraizada na sociedade como um todo, porque a sensação é que as pessoas esperam que o milagre... Que venha de fora. The truth is out there. Exato. A verdade está lá fora. Vocês sacam isso? Tipo, é uma dualidade bem interessante, porque você está buscando a resposta, e aqui o marketing é só um exemplo disso. Sim. Porque, por exemplo, quantas vezes eu formei pessoas que já tinham mais de 10 cursos de terapia. 10 terapias diferentes. Tinha feito constelação, tinha feito barra de access, tinha feito Theta Healing, tinha feito isso, aquilo outro. E não se sentia segura para atender. Porque estava buscando fora o próximo curso, o próximo curso, o próximo curso. Uhum. Então, eu tinha que... a gente está falando desse rolê da buscadora. Por quê? Porque no marketing também a gente busca fora. Mas, se você... E muitas vezes a gente busca dentro também, mas não sabe achar. Porque autoconhecimento... Gente, autoconhecimento sem direção só traz mais confusão. Eu amei essa frase. Eu falava ela antigamente, eu tirei ela do fundo do baú agora. Faz muito sentido. Autoconhecimento sem direção só traz mais confusão. Na minha mente vem até uma imagem de um julgamento meu, porque é justamente nesse lugar, precisa direcionar para onde o seu autoconhecimento está indo. Porque o que acontece, né? E aí já vou falando do meu movimento como terapeuta. Como eu era estrategista enquanto era terapeuta, a primeira conclusão miraculosa que eu cheguei é isso. Estratégias digitais me dão dinheiro para que eu possa atender de graça. Sim! Genial! E é aí que entra o caminho duplo da transição infinita. Sim. Quem aí está vivendo uma transição infinita? Fale comigo aqui para eu saber. Ou conhece uma vizinha, uma amiga que está vivendo isso? Que é assim, né?
Porra, eu tava tentando falar disso desde o começo. Muito obrigada por ter me trazido de volta novamente. Essa é a função de um espelho positivo, entenderam? Então, é assim, ó. Volta onde você estava. Sobre a transição infinita. Transição infinita, tá. Então, uma pessoa descobre que a vida é muito mais do que o dia a dia que ela está vivendo. E é uma descoberta que não é como você descobre o seu dia a dia ou um plot twist de um filme. É quase como a primeira vez que você experiencia comer uma maçã, sabe? É essa sensação de você ser criança e descobrir uma coisa muito legal e você lembra justamente do seu amiguinho do colégio, que provavelmente é alguém muito próximo de você hoje. Você, e cara, você quer dar para ele provar. Você precisa experimentar isso. Então, a sensação... A maçã não, mas se a gente for falar de um chocolate belga, chocolate belga todo mundo lembra. Ai, você acredita que eu lembro da maçã? E eu nem gosto de maçã hoje em dia, mas o rolê é que no meu curso de PNL foi feito essa dinâmica. Ah, tá. E aí voltou na memória, né? Ficou bem forte. E é nesse lugar você descobre, e se isso é bom, e se isso ressoa positivamente em você, o primeiro instinto é repassar. E aí, Kaanda está até falando aqui sobre 4 elementos, 4 estações, 4 fases, que tem a ver o 7 e o 4, essa conexão. Uhum. Então, se a gente for pensar, maternal a gente aprende, né? O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Uhum. Então, nessas 4 fases do amadurecimento do ser humano na vida, a gente, quando aprende algo novo, a gente está nessa fase de, nasci aqui, isso existe. O crescer é justamente o momento em que a gente vai ganhando corpo nisso que a gente aprendeu. E aí é o momento, por exemplo, que as minhas alunas aprendem a se destravar. Uhum. Tipo, você aprendeu, cara, é possível eu integrar o estrategista e o terapeuta. Uhum. Beleza. E aí, a hora da reprodução é a hora em que a gente tem o chamado para compartilhar o que a gente aprendeu. E é nesse momento que o digital surge. É nesse momento que o digital surge. E a pessoa está lá, trilhou... Eu tenho um monte de aluna que é funcionária pública ou até empreendedora mesmo do mundo offline, etc. Mas chega uma hora que não tem mais significado, não tem mais propósito. A pessoa quer ir além. Quer ir além. E aí ela trilhou uma jornada de autoconhecimento, de busca pela espiritualidade, de busca por respostas. Uhum. E aqui colapsa a pessoa profunda que eu falo. Por quê? Ninguém busca respostas profundas sem ser profundo. Não tem como, porque você não consegue nem conceber. Sim. Então, essas pessoas profundas que viveram essa vida dupla e que se perderam no caminho muitas vezes e que continuam buscando nesse momento, que estão sendo convocadas neste momento desse planeta. E aí se inicia um novo chamado. Porque nessa vontade, nessa missão de compartilhar o que aprendemos e como isso que aprendemos mudou a nossa vida, nós nos deparamos com o digital. E aí, o que tem sido o digital até aqui? Um espaço para ganhar dinheiro. Sim. Ponto. Quando você fala em trazer algum tipo de mensagem, conteúdo para o digital, o objetivo está intimamente ligado a ganhar dinheiro. E isso cria uma mensagem inconsciente que o digital é o destino. Uhum. De que ele é o ponto final. É o ponto final, sim. E isso é tão forte. Eu não sei quantas pessoas que já têm esse conhecimento sobre o mercado de lançamentos, que foi o que disparou no Brasil, o mercado digital. Uhum. Muitas pessoas até hoje escutam: ai, você me lança? Ai, você pode me lançar? Como se lançar fosse o objetivo de estar no digital. Uhum. E como se tivesse um ponto de chegada, inclusive. Sim. E a grande questão, e o primeiro ponto, é parar de enxergar na perspectiva de que o digital é o destino e perceber que o digital é o meio. É um caminho. É o caminho. Apenas um caminho a ser trilhado. Aí aqui entra a conexão com a espiritualidade. Então, o que aconteceu na minha história, muito profundamente, no último ano?
Quando eu começo a criar uma massa crítica de alunas no digital, e isso não tem a ver com a grana necessariamente, até a gente chegou num determinado... nos tais dos 7 dígitos, né, da grana e tal, mas não tem a ver com a grana, tem a ver com a quantidade de pessoas impactadas. Porque esse é o destino. E a qualidade das pessoas. Porque, por exemplo, a qualidade da minha relação com essas pessoas. A gente estava falando disso no carro vindo para cá. Porque pensa o seguinte, o que geralmente acontece no contexto do marketing, né? Como é visto que o digital é o destino, tipo, a gente está aqui para fazer isso, Sim. Né, para ganhar dinheiro através do digital, para ficar rico e tal. E aí, geralmente, o que acontece? Transformar a vida das pessoas está lá em segundo plano. Uhum. Então, a pessoa vem por ela. Isso aqui a gente está falando de 90% dos experts. Eu adoro dizer 90%, tá, gente? É tipo, quando eu falo 90%, significa a maioria das pessoas que eu conheço. Então, 90% dos experts que tiveram resultado, eles não vieram por missão ou por propósito. Uhum. Eles descobriram o propósito no caminho que a gente descobriu. Sim. Mas a grande maioria veio para fazer dinheiro. Total. Eu chego no digital para sobreviver, ainda é um passo atrás. Sim. Porque o meu meio de sobrevivência eram os treinamentos presenciais. Eu, como até pisco a luz, eu, como treinadora, o meu meio de faturar, de ganhar dinheiro, de sustentar minha família era esse. E aí eu vou descobrir um novo meio. Só que eu, internamente, sempre tive a condição de que, para mim, só serve se eu estiver ajudando outras pessoas. Se alguém perder para eu ganhar, não vale. E aí a gente descobre que ninguém precisa perder, porque não é dual. Exatamente. Exatamente. Tudo um. Tudo um. Vamos chegar nesse ponto. Então, hoje, quando a gente olha, e aqui eu estou falando dia 22 de março de 2025, né? Existe uma grande tensão no inconsciente coletivo mundial. Existe uma dualidade se expressando de uma forma bélica. E existem países lutando contra si. Né? Se reunindo para lutar e para se defender. Cada um engessado na sua perspectiva. Na sua perspectiva, exatamente. Isso não é absolutamente nada diferente do que acontece num casal, por exemplo, que não consegue chegar a uma conclusão do que vai fazer. E eu acho que aqui a gente chega num ponto para finalizar esse primeiro episódio. Aqui no YouTube não vai cair, tá, gente? Mas é só para marcar o fim dessa primeira conversa, desse primeiro episódio e ir para o segundo. Porque quando você me fala esse ponto, o que ressoa assim na minha alma? Aí o chamado está sendo mudado. Porque era para compartilhar, continua sendo para compartilhar, mas agora... Tá tocando algo em algum lugar. Aqui. Tocou meu celular. Eu tava no mudo e do nada. Mas a estrutura, né, que era para compartilhar e é ainda para compartilhar, eu entendo que ela vai para um próximo nível e é onde a gente chegou nos 7 dias que a gente se encontrou. Sim. E até para quem vê isso aqui particionado em episódios, qual foi a grande questão? E foi onde chegamos no nome que está aqui na tela. Que o chamado para compartilhar vai para o próximo nível. E ele vai formar os líderes do futuro. Sim. É isso. Então, ele se expande através de nós. Eu pude tomar consciência da consciência das pessoas que estavam ali. E essa consciência, né? Tipo, eu entender... E aqui tem muito a ver com velocidade. Sim. Por que é tão rápido? Vocês têm a sensação de que está tudo indo muito rápido desde o ano passado para cá? Desde que Plutão entrou em Aquário? Desde que... Sei lá...
para mim, muito claramente, começou a acontecer essa jornada um pouco antes. Eu sinto que eu fui preparada antes pela Dona Sete para poder estar aqui nesse momento. Né? Mas com a entrada de Plutão em Aquário, começa a tensão no inconsciente coletivo do planeta ficar maior. E com essa tensão maior, simultaneamente, o que começa a acontecer? Dentro, essas pessoas que têm essa semente para contribuir genuinamente para o mundo, que têm esse chamado, que já tinham dito isso, mas não tinham acreditado nisso. Saca? É tipo, eu quero mudar o mundo. Eu sou uma aquariana, eu sou uma revolucionária. Eu falei isso a vida inteira. Mas parecia que era da boca para fora, porque eu me sentia impotente. Isso, dando spoiler dos 7 dias, foi isso que você e a Dona Sete me ensinaram uns 2 dias atrás. No dia 5 ou 4. No dia 5 ou 4. Porque nós estávamos entendendo o que acontecia no campo mental. E toda vez que eu ia para o campo mental, o que é que falavam para mim? Sinta. Sim. Sinta. Porque não é só sobre ouvir o chamado. Saber que você tem a missão de se tornar um líder do futuro. É sobre sentir o chamado. Sim. E sentir a missão. Sim. E aí a gente vai falar sobre a minha experiência, que foi totalmente diferente da experiência do Aleph com a ayahuasca. Mas vamos... A gente vai entrar, esse é o episódio 2. Esse é o episódio 2. Esse é o episódio 2. O que acontece quando todas as barreiras caem? O que acontece quando uma treinadora que trabalha desde os 21 anos de idade com o inconsciente... E que tem um inconsciente mais treinado que eu já vi na vida. Tipo, o meu inconsciente... Sabe aquele filme A Origem, que falam que o inconsciente é bélico? O meu inconsciente é esse inconsciente. Porque, imagina, tudo que eu aprendi, ele sabe. Tá armado até os dentes. E aí, o que aconteceu nessa jornada? Todas as minhas referências do que era certo ou era errado, e do que eu deveria ou não fazer, e etc., caíram. Caíram, desmontaram, e aí eu pude literalmente ser livre para escolher qual era o lugar que eu iria ocupar. Relembrando o que eu vim aqui para ser. Isso foi muito foda. E agora, quem está aqui ao vivo, só continuar aqui ao vivo. Nada vai mudar. Mas aqui vai ter um corte e eu vejo você no segundo episódio, porque essa mensagem é para quem está gravado. Aqui, a missão é ajudar você a lembrar. Nossa. Que a gente só vai sofrer enquanto a gente não lembrar. Sim. Quando a gente lembrar, a gente não vai descansar até a mensagem ser compartilhada com o mundo inteiro. E todo mundo acordar também. Porque é muito legal do outro lado. É muito legal. É muito divertido. É muito divertido. Então, seguinte. Eu quero bem trocar de roupa. Quer? Eu quero. A gente podia botar uma música enquanto faz esse intervalo. Ciganos do Espaço. Dá pra fazer isso? Dá pra botar uma música aí, rodando? Aí deixa uma música no YouTube, que eu vou trocar de roupa, porque é outro episódio. Olha só, gente. A pessoa, ela continua sendo estrategista. Então eu continuo pensando com pensamento estratégico e usando essa inteligência aqui em múltiplos níveis agora. Então é assim, depois eu vou recortar esses... A equipe vai cortar trechos, então eu quero estar com uma outra roupa. Pra ficar 3 episódios Exatamente, diferentes. são 3 episódios. E eu acho lindo que você pensou nisso e não me contou, e agora eu vou ficar com a mesma roupa. É isso. Você falou que ia trocar. Você falou que ia comprar roupa, por isso que eu relaxei. Mas eu trouxe. Você trouxe a camisa bonita. Todo mundo falou, tem uma camisa bonita. Então, gente, a gente vai dar uns 5, 10 minutinhos de intervalo aqui. Vai deixar a música rodando aqui, se puder, não sei se dá. Porque o YouTube é meio ruim, né? O YouTube pode derrubar. Mas dá pra botar alguma música sem direito autoral? Aí tem que catar e tal. Tá bom. Faz o seguinte. Eu vou tentar achar alguma coisa de meditação aqui. Isso, ótimo. Isso, perfeito. Respirem enquanto a gente se arruma. E temos exatamente 33 pessoas ao vivo aqui
a idade de Cristo, É que isso. simboliza todos os planos visíveis nesse planeta. E até para encher um pouquinho de linguiça, Já que enquanto- estamos aqui, já que estamos aqui, eu faço 32 esse ano e vou viver os meus 33, né? Calma. Calma que eu buguei. Processo. Isso foi a Ivy que me ensinou. Beijo, Ivy. O que ela falou pra mim? E eu já tinha pensado nisso, mas eu não tinha sentido isso. Quando a gente completa uma idade e começa a viver a outra. então você tá vivendo... Eu tô vivendo os 41. Exatamente. Você Eu completou completei 40 40 e estou vivendo os 41. e vai completar 41 e começar a viver os 42. Tô me sentindo uma anciã das próximas gerações. Criando o futuro agora. Tadã. Líder do futuro, líder do futuro. Então enquanto a gente ajusta isso aqui, falar uma coisa importante, gente. Parece que é separado Sim. quando a gente vê esses 3 temas. 4, na verdade. Eu comecei trabalhando com o inconsciente. A espiritualidade se conectou à minha vida no mesmo momento, mas eram 2 caminhos separados. Então, eu trabalhei como médium no Centro Espírita, com a Dona Sete, lá no mesmo período, quando eu tentei suicídio e conheci a PNL e o pensamento sistêmico e todas as linhas terapêuticas que eu reuni para depois formar um método de Strave. E aí, o digital, ele parece que é só algo para ganhar dinheiro, né? Tipo, é um meio para que as pessoas possam ganhar dinheiro. Aí, quem já vê isso num nível acima, percebe que é um meio de ajudar pessoas que você nunca conheceria na vida se não fosse através do digital. Sim. Compartilhar a sua mensagem e guiar pessoas para que elas descubram respostas que elas nunca saberiam se você não falasse. E aí eu acho que o 4º elemento aqui que conecta isso é a tecnologia, que nesse momento do planeta é a mais avançada que nós já tivemos. Esses 4 pontos parecem separados e eu fiquei o ano passado inteiro tentando unir esses pontos. Pegando fragmentos da mensagem que eu lembrava e tendo contato com um monte de gente que estava despertando também. Com pessoas que tinham trilhado essa jornada de autoconhecimento e espiritualidade e que estavam no digital buscando o caminho para a sua mensagem ser ouvida e parecia que era tudo fragmentado e separado. Então, foi essa parte do quebra-cabeça que agora definitivamente não só se uniu e se colou nesse momento aqui para que a gente possa descobrir outras peças do quebra-cabeça. Exatamente. Então, a gente vai falar no episódio 2 como consagrar a ayahuasca e visitar um outro plano sem que o meu inconsciente, que era muito treinado por esse plano aqui para resistir, pudesse resistir, como isso fechou para mim as chaves que eu precisava para parar de duvidar de quem eu vim aqui para ser. E para poder despertar quem está do outro lado para fazer o mesmo. Então, é isso. fomos. Até já, gente. Segura Então, aí. 5 minutinhos, já voltamos. Até já. Chamem as amigas para cá, que agora o 2º episódio vai ser muito melhor do que o primeiro, porque o fim é sempre melhor que o começo.